Olá, meus amigos, sejam bem-vindos de volta para mais uma aula de revisão, né? Nessa oportunidade, nós falaremos um pouco mais sobre a Seguridade Social, ok? Então, vamos ver aí como a coisa funciona, né? Mais ou menos, e também dando aí destaque para a Previdência Social, afinal de contas, muito pragmaticamente, além de direto eu gosto de ser pragmático, a gente precisa aprender Previdência Social para passar nesse concurso, então vamos aos trabalhos, tá bom? Muito bem, pessoal, nós havíamos visto, né, esse slide aqui na aula passada e eu havia passado para vocês este esquema que é muito importante e eu fiz diversas vezes naquele curso principal. A Seguridade Social é um gênero do qual a assistência social, a previdência social, eu vou estar bem comprometido em fazer uma letra legível, eu prometo. E o sistema de saúde são espécies, ok? Cada uma cumprindo a sua função mais importante, certo? Pessoal, antes de tudo, a gente faz uma pausa e a gente entende o seguinte: qual é a maior lógica que existe na Seguridade Social? Isso aí, pessoal, é o básico para começar a entender do que se trata o direito previdenciário. Porque eu vejo que muitas vezes as pessoas, quando se deparam com uma disciplina jurídica, né, elas vão pensar aí em, eu preciso aprender a lei, eu preciso saber o que o artigo diz. Calma lá, antes você precisa entender o espírito dessa legislação. Depois você começa a enfrentar a legislação de fato. Você precisa entender do que se trata, qual é o fato, né, ou aquilo que do mundo dos fatos emerge que precisa de uma regulamentação pelo direito. Essa é a pergunta maior que precisa ser respondida, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Para que existe isso aqui? E entender que existe esse esquema é fácil. Agora, para que existe isso aqui, pessoal? Bom, esse é um sistema que foi evoluindo ao longo do tempo e que diz respeito à proteção social. Então, como é que isso surgiu, pessoal? Bem em linhas gerais, porque nós não vamos ter uma oportunidade de fazer uma digressão histórica nesse curso. Então, bem em linhas gerais, o que aconteceu foi o seguinte: num primeiro momento, associações profissionais, né, ou seja, pessoas do mesmo grupo, em especial ali depois da Revolução Industrial, começaram a se unir para proteção mútua. Qual era a lógica dessas pessoas? Bem, vamos lá. Hoje nós trabalhamos, nós oferimos renda a partir de nossos próprios esforços e com isso a gente consegue garantir o nosso mínimo vital. Professor, o que você acabou de dizer? Vamos dar um exemplo prático. Você trabalha, a partir do momento em que você trabalha, você recebe um salário, a partir do momento em que você recebe um salário, você paga as suas contas. Não é assim que funciona, pessoal? É assim na vida de todo mundo e esse modelo do capitalismo se fortaleceu bastante, especialmente depois da Revolução Industrial. Portanto, o que essas pessoas pensaram é o seguinte: ora, se eu for acometido por um destes riscos sociais, eu não conseguirei mais pagar as minhas contas, comprar roupa, comprar alimento, ter uma moradia. Esse conjunto de coisas que eu estou dizendo para vocês, nós podemos definir como sendo o mínimo vital. Portanto, mínimo vital é este conjunto de elementos essenciais para uma vida com dignidade, ok? Mínimo vital não é só o mínimo que você precisa para sobreviver, né? Igual modelo, né? Que você passa o dia inteiro com fome, né? A dieta
que a gente tem num sketch aí na internet, né? Passa o dia inteiro com fome e quando você estiver para desmaiar, você chupa uma pedrinha de gelo, né? Não, isso não é o para sobreviver, né? Isso é mínimo vital para ver com dignidade. A pessoa precisa ter um teto, a pessoa precisa ter alimento, a pessoa precisa ir para a escola, ela precisa se locomover no ambiente em que ela vive, não é verdade? Tudo isso, pessoal, está englobado aqui, ó, nesta proteção social que nós estamos destacando. Por quê, pessoal? Então essas corporações elas se reuniram e falaram assim, olha, a gente precisa garantir esse mínimo para todo mundo. Então cada um contribui um pouquinho, a gente forma um bolo e quando alguém estiver precisando, mesmo que você não consiga trabalhar, nós iremos prover o mínimo vital. A evolução do sistema mostrou a importância disso. Porque, pessoal, não é interessante para uma sociedade, embora aqueles um pouquinho mais privilegiados tendam a não enxergar um outro lado da sociedade, porque não é muito cômodo, né? Mas, pessoal, não é nem um pouco inteligente para uma vida social desenvolvida você ter pessoas em situação de miséria. Porque isso é o que fomenta a violência social, a desagregação social, é isso que aumentam tensões sociais. Por quê? Porque a pessoa, ela tá numa situação de exclusão tamanha que ela vai se revoltar e ela vai desconstruir todo esse sistema. Então, embora algumas pessoas não gostem disso, acreditem, é extremamente burro da parte da sociedade não olhar para a sociedade como um todo, né? A gente está vivendo numa era de umbiguismo aí muito grande, do tipo, olha, cada um faz sua parte, eu tô fazendo a minha, você vai lá e faz a sua e se garante. Não é assim. Existem pessoas que precisam sim de uma proteção. E essa proteção, o Estado um dia olhou e falou assim, olha, isso aqui é tão importante que eu vou comandar um sistema que vai garantir esta proteção, este mínimo vital para as pessoas. Daí surge esse sistema de seguridade social tal como nós conhecemos hoje. E que no Brasil tem a ver com políticas sociais para aqueles que são extremamente dependentes, ou seja, aqueles que estão muito abaixo da linha da pobreza. Nós temos o sistema de previdência social, que é um sistema de proteção ao trabalhador ou àqueles que desejam se inserir no sistema. Segue uma lógica diferente, é uma lógica de seguro, a gente vai falar sobre ela. E também o sistema de saúde, ou seja, se você tiver algum problema na saúde e precisar de um apoio médico, o Estado vai prover isso. É óbvio, pessoal, não estou aqui alheio às críticas do sistema como ele é hoje, é óbvio que a gente precisa melhorar. Mas melhorar e aperfeiçoar, como eu disse na primeira aula, não exclui a importância de termos um sistema extremamente funcional sob o aspecto de proteção aí da sociedade, de universalização e da cobertura e do atendimento. Pessoal, a Seguridade, portanto, ela funciona a partir desta solidariedade mútua e ela vem da necessidade de proteger aqueles que não podem prover o seu mínimo vital por meio de sua força laboral ou porque estão em condições adversas. Ou seja, pessoal, se você, mesmo a pessoa que trabalha, que tem um emprego, de repente sofre um risco social que a gente não tem como prever, perde o emprego, sofre uma doença, perde a capacidade laboral. O que é a capacidade laboral, pessoal? É a sua capacidade de trabalhar. E se você perde a capacidade de trabalhar num sistema como o nosso, você não vai conseguir oferecer a sua mão de obra para nada, porque você perdeu sua capacidade laboral, você vai ser menos interessante para o sistema não vai lhe verter uma remuneração mensal, que nós chamamos de salário, né? Grosseiramente, em termos não muito técnicos, seria a melhor remuneração, e sem isso você não vai pagar suas contas. Olha só a importância de termos uma proteção efetiva para todos. Por que eu disse que a Previdência Social, em específico, segue uma lógica um pouquinho diferente? Veja só,
Qual é o critério para estar aqui? Você precisa ser cidadão, apenas isso. Por isso que ter um RG já é o suficiente. Para aqueles que não decifraram, eu tentei fazer uma bandeira do Brasil, tá, pessoal? É só com muito zoom, em altíssima definição, vocês iam entender isso, então eu tô traduzindo o meu desenho. Eu quis dizer que ser brasileiro, né, ou ser cidadão, é suficiente para você estar coberto para essa proteção. Não precisa de mais nada. Ah, mas eu sou muito rico, eu tenho o melhor plano de saúde que o dinheiro pode comprar. Se eu chegar com o meu RG e falar eu quero ser atendido no SUS, eu vou ser atendido? Vai, porque não precisa de nada além do que ser brasileiro. Depois, pessoal, para estar aqui, o que precisa? Preencher os requisitos que o Estado cria. Ou seja, você precisa ter, por exemplo, determinada renda, ou seja, uma renda baixa, e aí tem outros requisitos, por exemplo, para receber o Bolsa Família. Eu não sei exatamente no detalhe, mas eu sei que tem que ter uma renda baixa, tem que ter o filho na escola, enfim, cumprindo tudo isso, você recebe, mas aí tem uns requisitos a mais. Para a Previdência Social, a lógica ela é de um seguro. Deixa eu ver se esse aqui fica melhor. Ótimo. Veja, qual que é a lógica do seguro? Vamos então falar um pouquinho sobre Previdência Social. Até aqui ficaria melhor do seguro, sistema do seguro social. Então aqui o que ele está dizendo, né, melhor o slide, é a Previdência Social, tá? Pessoal, lógica do seguro. Como que é a lógica do seguro? Antes de você entender Previdência Social, você precisa entender de seguro. Ah, mas seguro é muito difícil, eu vou ter que fazer um curso de direito securitário para conseguir entender o previdenciário. Você falou que dava tempo até a prova lá de maio, não vai dar mais. Não, calma, é só um exemplo rapidinho, a gente consegue assimilar o que precisa. Lógica do seguro, pessoal, você tem um carro, aí você sabe que você vive num país em que há um índice relevante aí, pelo menos para ficar preocupado, de assaltos, roubos, furtos, né? Ah, mas mesmo que morássemos num país seguro, olha, você sabe que também tem o risco interno, né? Daquelas pessoas conhecidas como bração, né? Que pega o carro e sai enfiando no primeiro poste que aparece, né? Aí arruma o carro e enfia no próximo poste. É assim, né? Tem gente que realmente tem uma dificuldade ali em manter uma distância dos outros veículos, dos outros objetos e entender que o carro é para ficar na rua, preferencialmente nas faixas ali determinadas, né? Mas tudo bem, pessoal, isso acontece, não tem problema. Mas diante disso, você fala assim, nossa, o carro é caro, né? O carro tem que comprar, aí muitos financiam, parcelam, passam anos pagando, né? Não dá para trocar de carro assim como a gente troca de roupa, né? Ah, caiu um botão da roupa, perdeu o botão, não dá para substituir. Se você tiver que comprar outra roupa, tudo bem, né? Não é o melhor dos mundos, mas tudo bem. Agora carro, né? Ah, riscou aqui, não dá para você pegar o carro e falar, vou comprar outro, né? Então o que você faz, pessoal? Para proteger o seu patrimônio, você faz um seguro. Como é que funciona? Você vai lá na seguradora e fala, oi, tudo bem? Eu acho que eu vou bater esse carro aqui, então eu quero fazer um seguro, né? Brincadeira, ninguém fala isso, senão vai ser altíssimo o valor do seguro, né? Você vai lá e procura a seguradora e fala, olha, eu quero proteger o meu patrimônio. Aí a seguradora faz uma avaliação de risco e fala o seguinte, olha, você vai me pagar X, ok? Então isso aqui é o valor da contratação do seguro e eu vou cobrir o risco X, Y, Z e A. Então esses daqui são riscos. Então vamos supor que X seja furto, Y seja roubo, Z seja, ó, caiu uma árvore em cima do carro, A seja a reparação do carro caso você bata, etc, etc e tal. Essa aqui é a lógica, tá bom? Então você paga um valor e a partir desse valor você está coberto para determinadas situações de riscos, tudo previamente combinado. Se algum destes riscos acontecer, então vamos imaginar que aqui você foi, eu não lembro qual que era exatamente, vamos supor que é o roubo, né? Seu carro foi roubado, ou seja, um dos riscos, que é o risco Y que você estava esperando,
Olha, você não estava esperando, mas que você estava protegido, um dos riscos aconteceu. Ou seja, o carro foi roubado. Se o carro foi roubado, um dos riscos aconteceu e você pagou o valor do seguro, o que vai acontecer? Óbvio, o seguro privado tem mais uma coisa, né, que se chama prêmio, né, que na verdade não é um prêmio, é um prêmio ao contrário, né, ou seja, é mais um valor aqui de franquia que você tem que pagar, só que aí, se o carro foi roubado, você vai ganhar, ou você vai ter, né, um novo carro. Mesmo que o valor que você pagou para contratar o seguro e o valor que você pagou da sua franquia, no caso o prêmio, quando você teve o sinistro, sejam menores do que o valor do carro novo. Aí que tá a perguntinha. Você fala assim, mas aí como que a seguradora sobrevive? Olha, eu paguei R$2.000 de seguro, eu paguei R$800 de franquia e eu ganhei um carro de R$40.000, sei lá, R$30.000. É muito desproporcional. Como é que funciona isso na prática? Pessoal, a seguradora, ela se apropria deste princípio da solidariedade. Quer dizer o seguinte, olha, o cliente aqui, vamos imaginar, João, ele foi um cliente que deu prejuízo. Por quê? Porque esse valor e esse valor não pagou esse valor do novo carro que nós tivemos que desembolsar. Porém, assim como o João, eu tenho um monte de clientes, esse sou eu desenhando pessoas, tá? Um monte de clientes, olha só, nossa, tá muito ruim, né? Um monte de clientes, então vamos imaginar que aqui nós temos 2.000 clientes que vão pagar o valor combinado, que vão pagar o valor do prêmio se tiver alguma coisa, mas não vão ter que receber um novo carro. Essas pessoas não vão ter o risco social realizado. Esse é o princípio da solidariedade. Essa pessoa vai pagar, essa pessoa vai pagar e essa pessoa vai pegar. Isso não é nenhuma má notícia para essas pessoas, quer dizer que elas não tiveram nenhum desses riscos aqui realizados. Quer dizer que o carro não foi furtado, não foi roubado, não caiu árvore. Ou seja, elas pagaram e não usaram, pagaram para estar protegidos. É para isso que você paga o seguro, para estar protegido, não para usar o seguro, ok? E uma vez que isso acontece, se você precisa, naquela operação você vai ter prejuízo, mas no todo você vai ser sustentado por vários outros clientes, ok? Essa é a lógica do seguro, entenderam? Portanto, se todo mundo bater o carro ao mesmo tempo, a seguradora quebra, é isso que eu estou também dizendo. Beleza. Vamos entender como isso funciona na Previdência e aí a gente encerra a aula de hoje? É o seguinte, a Previdência, ela também é um seguro social. Ou seja, você vai contratar os serviços do seguro e se você precisar, você vai... Se você precisar, você vai poder usar. Por que isso, pessoal? Porque é a lógica do seguro. Só que eu nunca assinei um contrato com o governo. Eu nunca virei e falei, olha, eu acho que eu quero estar protegido. Bom, primeira diferença então entre o seguro e o seguro social, que é, no caso, a Previdência Social. Você contrata porque a lei obriga, ok? Ou seja, não é você que escolhe quando vai fazer um acordo, ou, perdão, quando você vai iniciar uma relação jurídica com a Previdência. A lei fala, todo mundo que fizer tal coisa vai começar uma relação previdenciária e vai pagar mensalmente por essa relação previdenciária. Então veja que não tem a parte boa, mas tem a parte, entre aspas, ruins, tá? Então, por exemplo, se você tem um emprego, o vínculo seletista obriga ao pagamento da Previdência. Ah, é por isso que lá no final do mês eu recebo um desconto do meu contra-cheque, aí um dinheiro que eu nem cheguei a ver, além do imposto de renda, tem lá contribuição para a Previdência? Pois é, você está contribuindo para a Previdência Social. Depois, os riscos, pessoal. Então a gente viu que o risco do carro, eles eram uns riscos assim, a árvore caiu, foi roubado.
Aqui são riscos sociais, ou seja, neste caso, pessoal, você vai ter riscos sociais. Por exemplo, a invalidez, que é a perda da capacidade laboral. Por exemplo, a morte. Por exemplo, a idade, ou seja, você está numa idade que você não consegue mais produzir. Como é que a gente chama isso, pessoal? Eventos futuros, incertos ou previsíveis. O que é futuro, pessoal, aqui e previsível? A idade, você sabe que vai acontecer. A morte, ela é um evento futuro e certo, né? Mas é um pouco imprevisível no quando. Aqui é mais uma ideia de quando, ou seja, você vai precisar. Eventualmente você vai morrer, eventualmente você vai atingir uma idade em que você não vai mais conseguir trabalhar porque o seu corpo pede descanso. Isso é um risco social e é isso que nós estamos protegidos pelo sistema previdenciário. A aposentadoria, pessoal, é isso. Você trabalha a vida inteira, contribui para este seguro. Quando acontece este evento futuro, que é incerto ou previsível, né? No caso da idade é previsível, ou seja, atingiu 70 anos, sei lá, você se aposenta e para de trabalhar e recebe sem trabalhar para que você possa desfrutar da melhor idade sem ter que se preocupar com realizar o seu mínimo vital. Essa é a lógica, ok? Mas funciona como um seguro, porque para aposentar tem que contribuir. Você passa a vida inteira contribuindo para o INSS para isso. Da mesma forma como quando você fica com algum, se você sofre algum acidente ou tem alguma doença, tem que se afastar, você tem direito a esses benefícios. Você vai lá no INSS, recebe um auxílio doença, vai para casa, fica se recuperando, recupera a sua saúde, recupera seu corpo e depois você volta. Nesse meio tempo, quem que garantiu a sua subsistência? A Previdência Social. Entenderam a importância, pessoal? Eu sei que eu me alonguei um pouquinho a mais nessa aula, mas eu não queria que essa parte ficasse dividida, porque eu precisava realmente que essa ideia da Previdência Social ficasse muito bem alinhada aí com todos, tá bom? Pessoal, pela aula de hoje é só, obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.